Boa tarde, aqui é o pastor Luiz Cláudio mais uma vez para compartilhar uma história com você. E conta a história que numa floresta havia um lenhador que tinha uma raposa de estimação que ele havia criado desde pequenininho. E essa raposa, ela ficava em casa todos os dias cuidando do filho. O lenhador era solteiro, havia perdido a sua esposa e precisava trabalhar. E ali ele deixava aquela raposa tomando conta do seu filho enquanto ele trabalhava até que ele voltasse para casa. E todos os dias os vizinhos, os amigos de trabalho falavam: rapaz, você não pode deixar essa raposa cuidando dessa criança porque ela é um animal, ela é carnívora, é um animal irracional. A hora que a fome bater, ela pode atacar o seu filho, ela pode comer o seu filho, então você não pode deixar o seu filho aos cuidados dessa raposa. E ele falava: não, jamais ela fará isso, eu cuido dela desde pequena, ela é nosso animal de estimação. E um belo dia, o lenhador se demorou um pouco mais a voltar, porque precisava cumprir a sua tarefa. E quando ele volta, ele estranha que está tudo revirado dentro de casa. E quando ele olha, ele vê a raposa coberta de sangue. E naquele momento ele lembra do seu filho e, dominado pela ira, pega o seu machado e mata aquela raposa, cortando ela ao meio. E então ele, sem coragem, vai aos poucos chegando até a beira do quarto. Quando ele abre a porta do quarto, que ele olha para o berço, a criança está dormindo tranquilamente no berço. E quando ele olha ao lado do berço, está uma cobra venenosíssima que poderia ter matado seu filho. E aí ele entende que o sangue que estava sobre aquela raposa não era do seu filho, e sim daquela cobra que ele havia matado para proteger o seu filho. Interessante essa história, mas é uma história que nos faz refletir, porque muitas das vezes nós agimos exatamente assim, sem pensar, precipitadamente. E todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, nós corremos o risco de errar nessas decisões. Nós precisamos pensar, nós precisamos ponderar, nós precisamos argumentar antes de tomar uma decisão, para que essa decisão não venha nos fazer ferir pessoas que nós amamos, pessoas que nós guardamos em nosso coração, que nós cuidamos. E se nós agimos sem pensar, muitas vezes nós magoamos essas pessoas. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, diz que não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Outra palavra que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 13, que diz que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e sempre vai passar por vergonhas. Nós precisamos pensar antes de agir, nós precisamos dominar a nossa ira, dominar os nossos sentimentos antes de agir. Para terminar, em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: lembra-te disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana produz o que Deus não aprova. Pense nisso, guarde essa palavra, compartilhe essa parábola, seja um semeador de parábola. Tenha paciência, antes de você agir precipitadamente, tenha paciência, calma, pense, para que você não venha ferir quem você mais ama. Deus te abençoe e fique com Deus.